Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula. Eu me chamo Pedro, eu sou pastor da Congregação Batista aqui no município de Iranduba, no interior do Amazonas. E hoje nós vamos falar sobre interpretação e estudo sistemático. Eu convido você para, junto comigo, aprender algumas ferramentas que nós podemos usar no nosso dia a dia para que o nosso estudo venha a ser enriquecido. Hermenêutica, exegese e estudo sistemático. Que palavras são essas? E por que elas são tão importantes para o nosso estudo? Um bom estudo da Palavra de Deus sempre vai andar lado a lado a uma boa interpretação, entendendo o sentido do texto, usando as ferramentas corretas para saber exatamente qual o significado do texto, qual o propósito, qual o contexto, o que o texto tem a nos dizer. E acima de tudo, ao analisarmos a Palavra de Deus, ao pegarmos um texto bíblico, devemos ter responsabilidade, porque é a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus deve ser transmitida da maneira correta. E a transmissão correta é fruto de uma boa interpretação. Vamos falar primeiramente da hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretar as Escrituras sagradas, a fim de entender o texto. Nós vamos olhar para o texto fazendo a seguinte pergunta: o que o autor quis dizer? O que ele quis transmitir ao escrever isso? Qual o contexto que está sendo escrito essa mensagem? Essa análise hermenêutica ela é fundamental para entendermos as necessidades do ouvinte que está recebendo aquela mensagem. O que esse texto significava para esse ouvinte? Qual o sentido original do texto? Nós devemos buscar e interpretar o texto bíblico fazendo uso da hermenêutica. Qual o contexto desse texto? O que esse texto tem a nos dizer para o nosso contexto? E qual a importância dessa mensagem para os nossos dias? Já a exegese é uma tarefa basicamente histórica. Nós vamos procurar entender os sentidos de cada palavra que o autor decidiu usar. Fazendo isso, descobriremos a intenção original da mensagem que o autor escreveu. Convido você para abrir agora a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 8, do verso 30 até o 35. Diz assim: Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderei entender a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo, diante de quem o tosquia, não abriu a boca. E na sua humilhação a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem um profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a lhe falar, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. Esse texto é um texto muito especial quando tratamos de interpretação bíblica, porque Filipe, ao se deparar com o eunuco, ele faz a seguinte pergunta: entendes o que você está lendo? Porque essa pergunta, ela revela para nós a necessidade do entendimento. É necessário entendermos o que estamos lendo. Porque se não entendermos o que estamos lendo, a palavra ela não terá efeito em nossas vidas. Não terá efeito. Assim como um livro qualquer, se você ler e não prestar atenção e não conhecer a mensagem que o autor está transmitindo, você não entenderá. E na palavra de Deus é a mesma forma. Se nós não compreendermos as mensagens que estão sendo transmitidas na palavra de Deus, nós não iremos ser alvos da palavra. Se a nossa mente não estiver aberta para ouvir e entender a mensagem de Deus, nós não seremos alcançados por ela. E é interessante quando Filipe pergunta: entendes o que lês? O homem responde: como eu posso entender se ninguém me explica?
Então o homem chamou Filipe para subir até a carruagem, e ali ele começou a ensinar o que estava sendo falado pelo profeta Isaías. Interessante que Filipe precisava entender o que o profeta Isaías estava transmitindo. Ele precisava entender e conhecer aquele trecho que ele estava lendo. Porque a dúvida do coração do eunuco era muito sincera. Ele olha para Filipe e diz: de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Se Filipe não conhecesse a palavra de Deus, não fizesse uma boa interpretação da palavra de Deus e não se deixasse conduzir pelo Espírito Santo, Filipe não poderia e nem conseguiria aplicar a palavra da maneira correta. Ele não conseguiria ensinar da maneira correta. Mas o que nós vimos é algo totalmente diferente. Filipe conhecia, Filipe sabia, e ali Filipe começa a ensinar para o eunuco o Evangelho de Jesus Cristo a partir do livro de Isaías. Eu convido também agora para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 e 26. Diz assim: então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova, disse: mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei e como leis? Essa passagem de Lucas é muito importante quando falamos também de interpretação. O texto nos diz que o mestre da lei se aproximou de Jesus e tentou colocá-lo à prova. Tentou ver se realmente Jesus detinha o conhecimento de Deus, se ele conhecia de fato. E ele fez a seguinte pergunta: mestre, como eu posso herdar a vida eterna? E Jesus, ao responder essa pergunta, ele faz outra pergunta: o que está escrito na lei? E como você a lê? Ou seja, como você interpreta? Qual o significado disso para você? E essa pergunta cria uma atenção muito especial nesse texto. Porque é fruto dessa resposta, Jesus ele vai conduzir aquela conversa a uma das parábolas mais conhecidas e lindas do Novo Testamento, a parábola do bom samaritano. E a gente entende que Jesus, ele sabe que ele conhece da lei. Tanto que quando ele vai responder, ele diz: olha, amarás o Senhor seu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele pergunta novamente: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus, ele traz a verdadeira interpretação da lei. O meu próximo não é aquele que eu escolho ser o meu próximo, mas é aquele que o próprio Deus criou. Eu devo amá-lo, se ele é da minha raça, se ele é da minha etnia, se ele faz parte do meu clube. Se ele não faz parte do meu clube, eu devo amá-lo da mesma maneira. Se você imaginar, a lei foi dada por Deus no Antigo Testamento. Lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus está falando com Moisés ali no Monte Sinai, ele dá ao seu povo os mandamentos. E esses mandamentos refletem qual é a nossa atitude perante Deus e perante os homens. E perceba que existe um grande espaço de tempo entre Deus dar os mandamentos para Moisés e o contexto onde Jesus estava conversando com aquele mestre da lei. Perceba que houve uma distorção da interpretação, uma distorção do conhecimento para se saber e conhecer o que a lei estava querendo dizer. Porque a lei, ela se mantém fiel, como Paulo vai dizer, a lei ela é boa, justa e perfeita, porque veio do próprio Deus. Mas a interpretação do homem, fruto de tradições, de opiniões, de filosofias, moldou o conhecer da lei para o povo. Então o povo conhecia da lei
com um jugo muito maior do que eles poderiam suportar. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele vai dizer, olha, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E mais uma vez ele diz, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então Jesus traz uma nova interpretação. Melhor, ele traz a verdadeira interpretação da lei. Por isso que nós, quando formos analisar o texto, temos que tirar os nossos óculos de opiniões. Nós temos que tirar a nossa visão turva daquilo que eu quero achar no texto. Leia o texto como ele é e seja sensível a entender o que ele quer te dizer. E na hermenêutica nós usamos algumas perguntas para descobrir sobre o texto. Começamos perguntando quem? Quem está falando? E sobre quem está se falando? Segunda pergunta. Quando olharmos para o texto, devemos perguntar qual? Qual é o assunto que está sendo tratado? Terceira pergunta. Onde? Onde a atividade e o diálogo têm tomado lugar. Quarta pergunta. Quando? Quando esse diálogo ou a atividade está tomando lugar? Qual é o tempo? Que ocasião? Quinta pergunta. E essa para mim é uma das perguntas mais importantes ao analisarmos um texto. Por quê? Por que está se falando disso? Qual o propósito do texto? Qual é a finalidade desse texto? E perceba comigo, todo texto ele tem uma finalidade. Acabamos de comentar sobre a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano foi contada com um propósito. Jesus, ao dizer aquela parábola, existia uma finalidade, um conhecimento que Jesus queria passar para aquele mestre da lei. Quem é realmente o nosso próximo? E a sexta e última pergunta. Como? Como as pessoas estão reagindo a esse texto? Como as pessoas estão sendo envolvidas nesse texto? Qual é a reação das pessoas ao ouvir esse texto? Eu quero que você abra comigo no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11. Os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Perceba que os bereanos, eles tinham o costume de examinar a palavra de Deus, de observar o texto, de entender se realmente aquilo que estava sendo pregado, discursado, falado, era coerente com o que estava escrito. Nós devemos ter a mesma postura. Quando você ouvir uma pregação, deixe a sua Bíblia aberta. Se de fato a palavra estiver relacionada com o que está sendo dito, aquela palavra terá o seu valor. Mas se o pregador ou o palestrante fugir completamente daquilo que o texto está dizendo, tenha cuidado. Analise a palavra. Observe o que ela tem a nos dizer. A palavra de Deus tem poder, mas as opiniões pessoais, as filosofias, as conclusões precipitadas de muitos podem fazer com que você tome decisões precipitadas, tenha atitudes não coerentes com a palavra de Deus. Por isso devemos observar o texto. E nessa etapa de observação, não tire nenhuma conclusão do texto. Leia o texto. Leia, se possível, mais de 3 vezes. Se for pregar, se for fazer um estudo, ou até uma devocional pessoal. Então observe o texto e leia quantas vezes você puder. E a segunda etapa desse processo de interpretação é você entender o significado do texto. Fazendo uso daquelas perguntas que acabamos de falar, você terá uma compreensão maior e mais sofisticada do texto. E assim você terá muito mais informações acerca do texto. E a última etapa da interpretação é a aplicação. Todo texto deve ter uma aplicação. Lembre-se que quando Paulo teve seu encontro com Jesus Cristo na estrada de Damasco, ele olha e diz: agora o que eu farei? O que eu farei?
e ele foi direcionado pelo próprio Cristo. Nós temos que tomar uma atitude mediante a palavra de Deus, porque ela nos impulsiona a estarmos em movimento. Ela nos impulsiona a tomar atitudes de melhoria. Por isso que a palavra tem que ser estudada com responsabilidade. Por isso que um estudo bíblico de qualidade, ele vai ter certamente perguntas de qualidade, para que nós possamos trazer todas as informações necessárias para o nosso estudo. E lembre-se, sempre que você puder, faça uso de dicionários bíblicos, de enciclopédias bíblicas, de textos comentados, de bíblias de estudo. Claro, como uma ferramenta que te irá auxiliar nesse processo de estudo. Porque o texto irá falar com você. É importante lembrarmos que quando estivermos interpretando a palavra de Deus, as nossas conclusões devem estar coerentes com aquilo que já foi estudado, já foi concluído pelos pais da igreja, pelos apóstolos, pelos estudiosos, teólogos, porque realmente nós não podemos entender que eu irei aprender algo novo, irei aprender algo que nunca ninguém descobriu. Se você chegar a tirar essa conclusão, provavelmente você estará indo por um caminho errado. Quando nós analisamos um texto, devemos fazê-lo de forma ordenada. E isso nós chamamos de estudo sistemático. Eu analiso o texto versículo por versículo para encaixar todas as peças. Veja comigo o texto de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo. Porque Deus tanto amou o mundo. Através dessa leitura, nós podemos inferir algumas informações. Nós sabemos que Deus amou muito o mundo. E quando falamos mundo, não estamos falando apenas de uma pessoa ou de um grupo específico de pessoas. Deus amou tanto o mundo. E a leitura seguinte irá ser complementar ao que nós lemos. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Resultado desse amor de Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo. Deu o seu Filho ao mundo. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Nós não iremos perecer se crermos no Filho que foi enviado pelo um Deus que tanto amou esse mundo. Percebe que as informações estão conectadas. E é exatamente isso que nós desenvolvemos no nosso estudo sistemático. Nós colocamos em ordem as informações. Averiguamos as palavras, os significados no original, para entender como as palavras chegavam aos ouvidos das primeiras pessoas. E o texto continua dizendo: não pereçam, mas tenham a vida eterna. E ao ler esse texto, nós entendemos que a vida eterna só é possível àqueles que creem em Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus, que foi enviado, fruto do seu grande amor pelo mundo. Existe uma ordem lógica para enxergarmos as verdades do texto, a fim de aplicarmos essas verdades, analisar o contexto e enxergar todo o pano de fundo da história. Ao ler, faça isso. Você perceberá que o seu estudo terá muito mais riqueza. O nosso estudo sistemático nos ajuda a conhecer, obedecer e a ensinar. Conhecer, obedecer e ensinar. Nós estamos encerrando a aula 4. Que você seja abençoado pelo conteúdo que está sendo ministrado. Sempre peça orientação do Espírito Santo de Deus. Nos vemos em breve. Deus abençoe.